Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, eu estou muito feliz porque a gente vai começar aqui mais um episódio com uma convidada que ela é uma verdadeira inspiração no universo da educação bilíngue no Brasil, gente. Ela tem influência aí no Brasil inteiro. Ela é formada em Letras, Administração e Pedagogia. Ela atua como professora de inglês desde 2004. É autora de livros, também é fundadora de uma das maiores redes sociais de suporte para os professores de inglês. Eu estou falando com Juliana Dren e ela vai compartilhar para a gente hoje como tornar o ensino de inglês, seja para quem for, né, para as crianças, mas para o público aí que a gente quiser atingir, mais engajador, mais divertido e, é claro, mais acessível também para educadores e para educadoras. Eu combinei com ela que a gente já vai começando aqui, eu já vou mandar a primeira pergunta. Ju, a sua trajetória, ela é notável. Tem letras, administração, pedagogia, um monte de especialização aí no pacote, também inclui a autoria de livros e a criação de uma rede aí de apoio para os professores. Olhando para essa jornada, eu queria saber o seguinte, o que te moveu focar tanto no suporte e na formação de outros educadores e educadoras, a ponto de criar uma comunidade de referência, e como que essa paixão pelo ensino de inglês se transformou nesse propósito de acolhimento e de transformação aí que você tanto defende. Com muita honra, com muito orgulho, Juliana Dren, bem-vinda ao Conversa de Classe. Mabri, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz por você abrir essa oportunidade para compartilhar isso, né? Com mais professores, mais teachers, né? E o objetivo é esse mesmo, alcançar, né? E contagiar maior parte de professores do Brasil e quem sabe, né? Até fora do Brasil. Bom, eu acredito que muita coisa não, tudo, né? Tem um propósito de Deus. Quando eu comecei fazer letras, que foi a minha primeira graduação, eu sabia que eu gostava do inglês, que eu era apaixonada pelo inglês. Era tudo que eu sabia. Né? Já estudava inglês, gostava, era apaixonada, já dava umas aulinhas aqui, outras ali. Então eu falei, bom, vou fazer letras, é o que eu me identifico hoje, é o que eu reconheço, que é a minha paixão. Na minha época, a gente não tinha muito... assim, meus pais não tinham muito como instruir essa questão acadêmica, né? Então eu fui pela paixão pelo inglês. E aí, lógico, foi acontecendo, a administração veio porque eu pensava em trabalhar com comércio exterior ou como secretária bilíngue, e aí uma vez uma amiga minha falou assim, Ju, se você cair na sala de aula, você não sai mais, você vai se apaixonar pela educação e você não vai sair. E eu falava, não, imagina, não, eu vou para a área corporativa, eu vou trabalhar de secretária, eu vou trabalhar de... Não vou, sala de aula não é para mim, criança não é para mim, né? Não tinha referência de criança na família até então não tinha esse feeling. Mas eu falo que quem vai abrindo as portas, quem vai definindo o nosso caminho é Deus, né? E aí, minha primeira oportunidade foi numa escola técnica, depois foi numa escola de ciclo 1, na sequência, e aí eu comecei a trabalhar, e até hoje eu lembro dessa fala dela, eu falo, meu Deus, o mundo corporativo ficou lá atrás, a administração é só para administrar a minha vida mesmo, porque do resto, né, é sala de aula. E aí foi, né, fui pegando gosto, fui me apaixonando por isso, me descobri com as crianças, porque primeiro eu comecei dando aula para adulto, em cursos técnicos, né, na rede, a gente chama Polivalente a escola, que é a rede ETEC, né, do estado de São Paulo. Depois acabei indo para ciclo 1, numa escola particular, e aí me descobri com as crianças. Uma vez que eu me descobri com as crianças, assim, eu me apaixonei pelo lúdico, né, por poder ali trazer, não que a gente não possa levar o lúdico para os adolescentes e adultos, nós podemos e devemos levar, né, mas a criança, esse mundo é mais real, né, da ludicidade. Então fui me apaixonando e minha trajetória toda, e aí tinha uma amiga minha que começou a
a montar o Instagram dela, ela era pedagoga, trabalhava comigo, então ela colocava as ideias e o pessoal gostava, e ela compartilhava o que ela estava fazendo diferente. Ela falou: Ju, você faz umas coisas legais, diferentes, faz um Instagram para você também, profissional, começa a colocar. E comecei sem pretensão nenhuma, Má. Comecei a colocar lá, fazer uma atividade com os alunos, postava, fazer outra, postava, e automaticamente foi crescendo. Como eu falo que tudo tem um propósito, né? Foi crescendo, e foi tomando um rumo que eu percebi que os próprios professores me procuravam, me mandavam mensagem. Ju, gostei da sua ideia, compartilha esse arquivo, olha, né, posta mais sobre isso. E aí o Miss Teacher foi nascendo sozinho, né, de algo que não tinha uma pretensão, né, e foi crescendo. Aí na época, acho que a época da pandemia, comecei muito antes da pandemia, né, mas a época da pandemia foi aonde começou a ferver mais, né, e eu também estava com meu filho pequeno. E aí eu falei: "Poxa, eu não acho que vou parar, acho que eu não vou mais continuar, né, criança pequena e não sei, né, se eu devo continuar", enfim, a gente tem essas fases, né. E aí eu sempre busquei muito em Deus, né, sou uma pessoa muito espiritualizada, e falei: "Meu Deus, me mostra se eu devo continuar ou não, se isso realmente, né, deve continuar, vai ter frutos, vai tá tendo sentido e propósito na vida das pessoas". E aí eu lembro que eu estava pendurando roupa no varal, conversando com Deus, e eu recebi uma mensagem de uma professora, né, do Nordeste, e ela falou assim: "Ju", isso me emociona até hoje. Ela falou: "Ju, eu estava pedindo para Deus uma luz, porque eu sou mãe solo". Ela falou: "E eu nunca dei aula para criança, e eu só aceitei, dar aula para criança para poder ficar mais próximo do meu filho, que é pequeno". Falou: "Então a escola é mais próxima, eu consigo levar ele comigo", e eu aceitei, mas eu estou desesperada. E eu pedi para Deus uma luz, e eu achei o seu Instagram, né, e eu tinha que te escrever isso. Então, assim, para mim foi uma resposta de oração, foi ver que realmente tinha um propósito, né, no que eu estava fazendo, e se encaixou com o meu momento, porque eu estava com o bebê em casa, né, então mexeu bem ali na minha feridinha ali, vamos dizer, né. Falei: "Gente, olha a luta dessa mãe, né". Quantas professoras não estão aí dividindo a vida, sala de aula, casa, filhos, e tentando, ser profissional, ajudar a levar o sustento para casa, e também estar perto dos filhos e serem presentes. Então, entre tantos outros testemunhos, assim, tantas falas que elas começaram a trazer para mim, eu comecei a ver cada vez mais sentido. Então eu falo que o Miss Teacher nasceu sem pretensão, mas quem regou e quem fez crescer foram os próprios professores. Gil, que história linda, que o olho encheu de água, assim, te ouvindo falar, porque eu sempre falo, né, que eu acho que uma das coisas mais importantes de quando a gente fala com um professor, com professora, é isso que você acabou de dizer, você fala do coração de uma professora para o coração de outra professora, né, porque a gente entende, né, as necessidades, enfim, e tudo que traz ali, né, o dia a dia da Uhum. docência para a nossa vida. E eu estava, enquanto você falava, né, eu estava pensando o seguinte: você foi por um caminho que ele não é muito óbvio, né? Você tenta mostrar que para uma aula ser divertida e ser envolvente, não é o material mais caro, não é o material super elaborado, né, que vai fazer diferença, mas sim aquilo que é a intenção, né? Aquela criatividade que o professor e a professora coloca ali. Eu quero te perguntar o seguinte: a gente tem um cenário, né, que a pressão para o resultado, ou às vezes até o acesso a alguns recursos, sejam digitais ou não, eles são caros, né, para Uhum. a maioria das pessoas, né? Como que você acha que os professores e as professoras podem resgatar a beleza e eficácia daquilo que é simples, daquilo que é lúdico, né? Da gamificação ali de baixo custo, mas principalmente para gerar engajamento e aprendizado nas aulas de inglês? Imagina, quando eu comecei, mais de 20 anos atrás, né, falou assim: "Ai, 20 anos", eu sei que tem professores que vão assistir esse vídeo, né, vai assistir essa entrevista e fala: "Nossa, eu tô há 30, 40 na sala de aula", né. Mas assim, para mim, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei com o inglês, era muito assim, material era à base de importação, a internet era muito limitada,
né? Se eu quisesse um material diferente para trabalhar com meus alunos, eu tinha que importar através de alguma importadora. Ainda a gente recebia na escola as revistas, né, de algumas importadoras com sugestões de materiais. Então, assim, o que eu tinha de opção era isso. E começo de carreira, a gente já sabe que, infelizmente, né, o salário do professor, infelizmente, no Brasil não é um dos melhores, né? Então, assim, tendo que tirar o dinheiro ali do bolso para importar um material, tudo, para tentar fazer uma coisa diferente. Então, eu falei, eu preciso me reinventar, né? Eu preciso descobrir formas de eu não deixar de trabalhar ludicidade na sala de aula, que sempre foi algo que eu acreditei e que a gente sabe, a neurociência está aí para confirmar que realmente é o melhor caminho, mas eu também não tenho condições de investir. Então, o que eu fiz? Eu fui colocar a criatividade em jogo, né? Então, eu olhava assim, eu ia em lojas, tem uma loja muito grande de brinquedos aqui na minha cidade, muito antiga, então eu ia na loja de brinquedo e eu olhava o jogo. O jogo X, né? Não vou fazer propaganda de jogos aqui, mas o jogo X. Tá, como que é esse jogo? Assim, assim, assim. Eu posso adquirir esse jogo e adaptar para o inglês, ou eu posso eu mesmo criar no computador um jogo como esse, né? Então eu ia muito atrás de regras de jogos, de jogos que tinham já disponível no mercado brasileiro, para não precisar importar, e adaptava. Às vezes eu até imprimia, pegava a cartinha em português, imprimia no computador a palavra em inglês, colava em cima daquela cartinha do jogo que eu tinha comprado em português para adaptar para o inglês. Ou eu criava isso num Word mesmo, que naquela época nem tinha Canva, nada. Então eu comecei a criar meu próprio material, adaptar materiais que existiam em português para o inglês, ou criar meu próprio material. E aí foi onde surgiu a essência mesmo do Miss Teacher, né? Desses materiais que eu vou criando e vou colocando ideias lá para eles. Então, assim, eu acho que nada que força de vontade, criatividade, a gente dá um jeito. Professor é isso, né? Criar, ver, a gente até brinca, ver às vezes meme, né? Professor levando caixa de papelão para casa, levando. Então é isso, é o querer criar, e às vezes a gente se sente cansado, as ideias zeram mesmo, é normal, né? Não é porque você não é criativo, mas às vezes você está exausto. E ter essa troca hoje é um presente, né? O que eu não tive lá atrás, há 20 anos atrás, né? Essa troca de poder abrir uma rede social e ver chover ideias. Falar, hoje eu não estou conseguindo pensar. Abrir lá e vejo uma ideia e falar, isso aqui é tranquilo, vou fazer com rolinho de papel higiênico, dá para fazer com... Então é essa essência que eu tento levar. O lúdico, ele não precisa ser caro, né? E a ludicidade, muitas vezes, ela está no professor, né? A entonação da sua voz é uma ludicidade, né? O jeito que você fala, o jeito que você altera a sua voz, que você brinca com o aluno, já é lúdico, né? Então não precisa de, lógico, com a tecnologia a gente tem que trazer, está na BNCC, é importante você colocar a tecnologia na sala de aula para o aluno, mas a gente sabe que tem escolas, realidades de escolas hoje, que o professor mal tem um acesso à internet dentro da escola, né? Não tem um dispositivo, um acesso à internet, e nem por isso ele vai deixar de dar uma aula boa, porque a criatividade, a ludicidade está nele, né? E com recursos baixos, de baixo custo, a gente consegue fazer isso. E, Ju, que dica poderosa que você está dando, né? É claro que a gente pode usar a internet, as mídias sociais para se divertir, mas olha, como é potente isso, né? Que também tem muita dica boa lá, né? Então a gente pode equilibrar, vamos divertir um pouquinho, mas procurar as dicas também. E você falou bastante agora sobre a gamificação e sobre a ludicidade, né? Como ferramentas mesmo, que são poderosas, né? E contrapondo também essa ideia de que elas são apenas passatempo ou só atividade ali para preencher algum momento. O que eu quero te perguntar? Na sua visão, como que o professor pode garantir essas estratégias, né? E aí também pensando nas estratégias de baixo custo, né? Como que ele garante que elas estejam alinhadas de forma intencional e profunda com os objetivos de aprendizagem do inglês, indo além aí da simples diversão, mas promovendo esse desenvolvimento e envolvimento linguístico aí da criança? Quando nós falamos em lúdico, né, eu acho que isso está um pouco mais claro na cabeça da gestão, das famílias, mas ainda tem, né, alguns tabus para a gente quebrar. O pessoal tem mania de falar, né, dá aquela musiquinha, né, dá aquele joguinho, né, musiquinha, joguinho. O lúdico,
ele tem que ter, na sala de aula, ele tem que ter aí o vínculo pedagógico, ele tem que ter sentido, né? Não é só um joguinho, não é só uma brincadeira, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi de uma coordenadora, e que isso é um ponto que a gente é muito, eu acho que o pessoal do inglês, ele é menos compreendido dentro das escolas, né? Porque geralmente ali o coordenador pedagógico, ele é coordenador pedagógico, mas não específico do inglês, né? Então às vezes a gente não é compreendido. E aí uma vez uma coordenadora falou para mim, olha, Ju, eu preciso, né, que você pegue as aulas lá, quarto, quinto ano, porque o primeiro ano, se não tiver como você pegar as aulas, por causa de carga horária, né, não tem problema, porque aí a professora da sala mesmo coloca um videozinho, coloca uma musiquinha, né, e eles são pequenininhos, é só colocar uma musiquinha. Aquilo entrou como uma facada no peito, né? Você fala assim, como assim colocar só uma musiquinha, só um videozinho, né? Então, é essa visão que às vezes as pessoas têm, ela colocou uma musiquinha, ela colocou um videozinho. Não, né? Qual a relação pedagógica que isso tem? Né? Eu falo que pelo lúdico você transmite o conhecimento e também trabalha outras habilidades. Coordenação motora, o próprio cognitivo mesmo. Então, há já vários estudos, né, na neurociência que comprovam que quando o aluno está lá sentado só recebendo informação, ele dispersa. Isso contribui para a disciplina na sala de aula, porque o aluno não está interessado, não está, a cabeça começa a vagar, ele vai conversar, ele vai brincar com o material, ele vai, né? Agora, a partir do momento que eu coloco o aluno como protagonista do aprendizado dele, né? Eu venho aí com metodologias ativas, né? Que o lúdico também está muito ligado à metodologia ativa. Eu coloco ele ali para pesquisar, para explorar, para através de uma brincadeira, de um jogo. Então, eu estou abrindo ali outras janelas, fazendo outras conexões. Né? Então, o corpo, o movimento do corpo associado à informação que está entrando, cria, né, conexões neurológicas muito maiores do que eu só ouvir, do que eu só olhar alguém me explicando alguma coisa. Então, isso é comprovado. E eu falo que nada, na verdade, você consegue convencer qualquer pessoa com um bom argumento, com base científica. Então, o que eu falo sempre para os professores, estudem, busquem a informação. Né? Então, o pai vai questionar, a mãe vai questionar, mas por quê? Só um joguinho, é só uma música? Não, não é. E aí, se você tem um conhecimento da neurociência, se você leu ali uma informação, se você sabe por que você está fazendo aquilo, você vai argumentar, né? E um bom argumento é o que convence. Então, tem vários estudos, a gente for citar aqui, a gente vai ficar um tempão, né, citando tantas coisas que já foram comprovadas, não só em criança, mas em adulto. Da janela, a gente fala até do cortisol, né, que é aquele hormônio o hormônio que é produzido no estresse, né? Então, a criança, quando ela está muito estressada, quando ela está muito, que o cortisol está alto, ela cria bloqueios, né? Então, ela tem crise de ansiedade, ela cria bloqueios ali que impede ela aprender. Agora, a partir do momento que ela consegue levar aquilo numa brincadeira, num jogo, numa atividade que tem um fundamento pedagógico, ela abre mais janelas cognitivas, porque tira aquele estresse, tira aquele peso, a gente diminui o nível do cortisol e o aprendizado acontece mais naturalmente. Então, não é só um joguinho, só uma musiquinha, só uma brincadeira. Se tiver aí uma intenção pedagógica, é a melhor ferramenta, é o melhor caminho, né? Cientificamente comprovado. Ju, que depoimento poderoso e fantástico, né? É isso, né? A gente tem a base e ali aí com aquilo que a gente sabe mesmo de quem quer ser professor, quem quer estar lá na sala de aula. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando numa coisa que já foi pauta aqui no Conversa de Classe. Eu sei que é uma pergunta até provocativa, mas eu queria encerrar nossa entrevista com ela, né? Tem muito educador, muita educadora que ficam inseguras, temendo não ter o sotaque perfeito, não ter aquele domínio total da língua, né? Você que tem uma experiência vasta aí na sala de aula, né, que tem criado aí uma conexão forte com os educadores, você tem alguma dica, né, que você pode dar para esses professores e para essas professoras para usar a criatividade, para superar também essa insegurança e, claro, né, como que eles fazem para lembrar que o inglês também é um instrumento de transformação e de afeto, focando aí mais na conexão e no propósito, e não somente na fluência. A fluência é importante, mas
que ela seja parte desse combo, sabe? Que dica que você teria para isso? Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a formação do professor, né? Essa insegurança que o professor tem, sobre a formação dele, e também sobre o que você falou do inglês ser mais do que o saber falar bem, né? O que vem junto, agregado com a aprendizagem do inglês. Bom, primeiro que eu falo que quando eu comecei, eu sabia o inglês ali, mal sabia para mim, na verdade, né? E assim, fala assim, ai, que feio, né? Olha, uma professora de inglês falar um negócio desse. Gente, é a realidade, né? A faculdade, ela forma você, ela te dá muita base na parte pedagógica, mas a língua em si, né? Você tem que estudar aulas de inglês, você tem que fazer o inglês, né? Não existe uma pronúncia 100% igual ao nativo, não existe, então isso é outro tabu também, né? Você nunca vai falar 100% igual ao nativo, você é brasileiro e pronto. Agora, o que a gente precisa? Ter a responsabilidade de tentar sempre aprimorar mais, aprender mais, né, se especializar mais. De novo, a gente entra nessa questão que hoje tem mais acesso à internet, você consegue ouvir nativos falando facilmente, através de vários recursos digitais, mas nem todo mundo tem condições de fazer um intercâmbio, por exemplo. Então, eu penso assim, começa, encara, né? Eu não tenho segurança ainda com o meu inglês, eu não tenho segurança. Pega umas aulinhas particulares de reforço, pega umas aulas que não vão exigir tanto e vai estudando mais, se aprimorando mais e crescendo mais. Quando eu comecei, eu anotava, sabe aquela coisa de você anotar a pronúncia, como se fala a palavra em cima da palavra, né? Então, se fala mais ou menos assim, então eu ouvia, eu colocava, eu ouvia, e de novo, antes de dar aula, então eu mastigava a unidade do livro antes de encontrar o aluno, né? Então eu também não tinha esse preparo todo, eu estava começando, mas eu tinha essa força de vontade de tentar melhorar. O que não dá é para a gente entrar com, desculpa a palavra, mas com relaxo na sala de aula, né? O aluno não é bobo, os alunos de hoje estão muito espertos também, eles também têm acesso a muita coisa, né? Mas assim, a humildade de você às vezes até assumir para o aluno, olha, vamos lá, vamos pesquisar junto isso daqui, que eu também estou aprendendo essa parte, vamos juntos, vamos crescer junto, mas assim, buscar, né? Não se permitir parar, não se permitir fazer de qualquer jeito. Não é vergonha e não é um erro você chegar na sala de aula ainda aprendendo, né? Até porque nós estamos aprendendo sempre. Mas assim, mas se prepare para essa aula, né? Você pode não dominar ainda, mas se prepara para ela, né? E mesmo quando você já domina o conhecimento, se prepara para a aula de qualquer maneira, porque o seu conhecimento é 30% da sua aula, né? O conhecimento que você vai transferir é 30%. O restante é essa relação social que você tem com o seu aluno, é a forma que você vai abordar, é o pedagógico, é o que vem para fazer com que a aula fique uma aula bacana. Então, é se preparar, é correr, senta. Eu sentava, pegava material, lia. Na minha época era época de CD, ainda punha o CD, ouvia, voltava. Então, assim, eu chegava, eu tinha estudado a aula, eu tinha aprendido a aula para ensinar para o aluno. Então, é o correr atrás. Tem que começar. A gente aprende muito mais na sala de aula do que como aluno, né? Ensinando do que aprendendo. E a parte do vínculo emocional, né? Lógico, a gente aprende uma segunda língua para poder falar, para se comunicar através dessa segunda língua. Mas a base de tudo é o vínculo emocional, né? Se eu não tenho um vínculo emocional com isso, se isso não está fazendo sentido para mim, não está trazendo determinado prazer, eu não vou aprender, né? Tá de novo ligado lá, né? As conexões que a gente faz. Então também é provado que aquilo que eu consigo me conectar, o professor que eu consigo me identificar, que consegue me cativar, né? É aquilo que eu vou me apegar. Eu não gosto de matemática. Talvez você não tenha mesmo habilidade para matemática, porque existem as múltiplas inteligências, tem pessoas que são melhores mesmo nas exatas, nas humanas, mas será que realmente você não tem essa aptidão para esse conteúdo ou alguma coisa lá atrás não te cativou, né? Então, o professor ele precisa cativar o aluno,
né? E tem que existir esse vínculo afetivo. Quando existe um vínculo afetivo, principalmente com as crianças. O adulto, ele tem um regulador externo dele, que é a necessidade do mercado de trabalho, eu preciso aprender porque meu chefe está pedindo. Então, ele vai ter um regulador ali, uma força maior, que ele vai falar assim, não, eu preciso buscar por mim mesmo, né? Agora, a criança, adolescente, não, ele precisa de uma motivação mesmo externa, de alguém que vai cativá-lo ali e fazer com que aquilo faça sentido, tenha prazer para ele. Então, é colocar, né? Tentar colocar ali. Eu levo muito para o aluno, além do inglês em si, as experiências que eu já tive com o inglês, né? As portas que o inglês me abriu, a paixão de poder chegar e tentar transmitir para eles a alegria de eu conseguir chegar no lugar e me comunicar com uma pessoa num outro país, conquistar alguma coisa, falar com pessoas até pela internet. Então, assim, eu tento passar para eles as minhas experiências que me enchem os olhos, porque eu tenho paixão por isso, passar para eles para ver se isso cativa também, né? Falar, olha que legal, gente, né? Que bacana, olha que experiência que só uma segunda língua vai poder proporcionar. Então, é isso, é mexer com um vínculo emocional também, não só com a necessidade de aprender para o mercado de trabalho, algo do tipo. Que lindo, Ju, e que depoimento envolvente, né? E que exemplo, parabéns aí pelo trabalho que você realiza, né? Sim. Eu quero agradecer a sua generosidade de você estar aqui com a gente, de você participar da conversa de classe, e quero perguntar, você tem alguma mensagem de finalização que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Olha, o meu slogan, né, no Miss Teacher, vamos dizer assim, né, que você pode ser uma professora inesquecível, né? Então eu sempre falo isso para os teachers, né, que me acompanham lá, seja uma professora inesquecível, é possível ser uma professora inesquecível, né? Agora você decide como você quer ser inesquecível. Se você quer ser inesquecível, aquela professora que roça do suporte, se eu encontrar na rua, eu atravesso a rua, né? Ou aquela professora inesquecível que simplesmente o meu lápis caiu no chão, a minha professora viu que meu lápis caiu no chão, ela foi lá, ela baixou, pegou o lápis para mim, foi gentil comigo, porque, né, ela quis ser legal comigo, ela quis ser gentil. Às vezes né, uma postura, uma gentileza que você faz com o seu aluno, um se preocupar, um olhar no olho e falar, tá tudo bem, né, percebi que você está mais quietinho hoje. Isso daí já vai fazer assim, já vai tornar você um professor inesquecível, né? Então, são detalhes, são coisas simples, pequenas, que tornam um professor inesquecível. Então, é isso, você pode ser um professor inesquecível. E com certeza você fez aqui uma entrevista que vai ser inesquecível. Muito obrigada, Gil. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até, obrigada, bye, bye.